Você com certeza já ouviu dizer que a vida se originou de uma explosão cósmica. O que você pensa disso? Será que, por não ser um entendido na matéria, você simplesmente deixa o assunto para depois e acaba nunca mais esclarecendo o que você precisa? Você já parou para pensar de onde viemos, para onde vamos? E com certeza, esclarecer de onde viemos ajudará muito a esclarecer para onde vamos. Hoje, o Está Escrito convida você a fazer grandes descobertas dentro do criacionismo e do evolucionismo, para esclarecer a grande pergunta de onde viemos. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, a origem da vida. Você já notou que vivem dizendo que tudo evoluiu a partir de seres unicelulares? Mas o que é um ser unicelular? Sim, é lógico que todos nós sabemos que seres unicelulares são aqueles que só têm uma célula. Mas será que um ser unicelular é assim tão simples para ter aparecido do nada? A biologia é a ciência que estuda os seres vivos de forma geral. Ela estuda as plantas, os animais, os micro-organismos, como as bactérias, fungos, leveduras. É uma área de estudo bastante ampla, inclusive estuda o ser humano. Assim sendo, eu achei que seria bastante interessante se nessa série criacionista, no programa Está Escrito de hoje, nós tivéssemos a opinião de uma pesquisadora séria na área de biologia. Por isso, convidamos a doutora Márcia. Doutora Márcia, nossa primeira pergunta, o que é uma célula? A célula é a unidade que constitui os seres vivos. Então, tanto animais como vegetais são constituídos por células. Milhões, bilhões, até trilhões de células. O ser humano, por exemplo, é composto por trilhões de células. E essas células que compõem os seres vivos podem ser de dois tipos. Podem ser células eucariotas, que têm um núcleo, são células mais complexas, do tipo das que formam o nosso corpo, por exemplo. E a gente também tem as células procariotas, que não têm núcleo e são consideradas mais simples. As bactérias são seres procariotas, ou seja, que não têm núcleo. E, doutora Márcia, segundo a biologia, qual a explicação da evolução para a origem da vida? Bom, a origem da vida é um dos campos mais fracos da teoria da evolução, porque até hoje não existem experimentos, bons experimentos que comprovem a origem da vida, né? Até hoje não se conseguiu nada que chegue nem perto disso. Então, em 1953, um pesquisador chamado de Miller e Urey, outro pesquisador, eles fizeram um experimento no qual eles simularam as condições que supostamente existiriam numa terra primitiva no passado e montaram um equipamento no qual eles colocaram gases supostamente existentes nessa atmosfera e simularam também que eram metano, amônia, água e CO2. E aí eles simularam então, essas condições que haveriam nessa atmosfera, simularam faíscas que seriam semelhantes a relâmpagos para originar energia. E nesse aparelho, eles conseguiram obter nesse aparelho, depois de alguns dias, aminoácidos. Poxa, se produzimos aminoácidos, agora vamos conseguir produzir proteínas e vamos explicar a origem da vida. Só que o grande problema foi, a partir desses aminoácidos não se conseguiu praticamente mais nada. Ano passado completou 50 anos desse experimento Miller. E algumas publicações, inclusive, como revistas, começaram a mostrar como essa área de pesquisa da evolução, da origem da vida, está realmente empacada, não se conseguiu quase nada. Pelo contrário, o que se vê hoje em dia, cada vez mais, é que os seres vivos, as células, são muito mais complexos do que se imaginava a princípio. E cada vez fica mais difícil de você explicar a origem desses seres a partir de substâncias inorgânicas no passado. E sabe de uma coisa, doutora Márcia? Isso é uma novidade para muitas pessoas.
porque a gente nunca ouve os meios de comunicação, nem as revistas em geral comentando isso aí. Eles só comentam pesquisas evolucionistas. E de acordo com o que nós vimos nos outros programas dessa série, a teoria da evolução afirma que o primeiro ser vivo foi uma bactéria, uma célula só. E fala isso como se uma bactéria fosse um ser muito simples e descomplicado que poderia ter surgido do nada. A gente sabe que uma bactéria já é um ser bastante complicado para ter surgido do nada. E, doutora Márcia, seria realmente possível uma bactéria ter sido o primeiro ser vivo a aparecer assim do nada? Será que ela tem assim tão poucas informações genéticas no DNA? Quanto de informação genética tem no DNA de uma bactéria? Ou seja, quantos genes? Gene é aquela unidade que vai produzir uma proteína e vai assim dar uma característica para o organismo, né? Então, por exemplo, nós temos olhos azuis porque nós temos genes que determinam a coloração azul do olho ou a coloração escura do olho. Então, as bactérias, só para comparar, uma bactéria muito simples, a mais simples que se conhece é a Mycoplasma genitalium. Essa é uma bactéria parasita e ela possui cerca de 471 genes. Então, vocês vejam que isso daí é muita informação genética, uma quantidade muito grande de informação genética. E essa bactéria que é parasita, ela não precisa de tantos genes, porque grande parte do que ela precisa, ela tira da célula onde ela vive. Mas vamos ver então uma bactéria de vida autônoma, ou seja, que sobrevive por si própria. A Escherichia coli é um bom exemplo, é uma bactéria que vive dentro do intestino humano e ela é considerada então autônoma, consegue viver independente de outras células. Ela tem cerca de 4.288 genes, ou seja, muita informação genética. Então, quando a gente pensa em informação genética, de onde veio essa informação genética? Quando você pensa em informação, tipo palavras, linguagem escrita, alguém criou essa informação. Então, quando você pensa em informação genética também, como é que essa informação genética pode ter surgido do acaso? Isso é uma das grandes dificuldades que a teoria da evolução tem para explicar. Exatamente. Inclusive, doutora Márcia, tem uma coisa muito interessante. Eu estava observando outro dia que dentro da teoria evolucionista, o que a gente mais vê é o termo se. Se acontecesse isso, se acontecesse aquilo, são todas suposições. Então, vamos seguir um modelo evolucionista por uns momentos e supor. Outro dia eu ouvi falar de um negócio diferente, uma tal de sopa primordial. Já ouviu falar nisso? Depois eu descobri que esse negócio de sopa primordial é mais ou menos o seguinte. Para que o primeiro ser vivo pudesse vir a existir, ele precisaria, antes de tudo, de ter as condições mínimas, como os gases necessários, as condições climáticas, uma infinidade de outras coisas, para que ele viesse a existir. Essas condições iniciais, todas são chamadas sopa primordial. Só isso já é bastante impossível de ter ocorrido, todas essas coisas ao mesmo tempo. Mas a teoria da evolução trabalha com o acaso, com probabilidades, ou seja, é a própria loteria da vida. Vamos entrar um pouco mais nas suposições do evolucionismo. Se dessemos condições a essa tal chamada sopa primordial, com todos os elementos, qual seria a probabilidade de dessa tal proteína funcional com informação genética ser produzida assim ao acaso? Doutora Márcia, dá para calcular assim em números as chances que ela teria de aparecer do nada? Bom, então esse é um dos grandes problemas para a teoria da evolução, a origem da informação genética. Porque uma coisa é você produzir uma proteína, por exemplo, se você tivesse aminoácidos no oceano primitivo, juntar os aminoácidos ao acaso e ter uma proteína. Outra coisa é você ter uma proteína com uma função. Para você ter uma proteína com uma função, você precisa de ter uma sequência de aminoácidos específica. É a mesma coisa, por exemplo, que se você quiser fazer um sorteio para escrever uma palavra da língua portuguesa, vamos supor, laboratório. Você quer escrever essa palavra, então, mas você tem que sortear essas letras. Então você tem que fazer um sorteio, tem que sair L primeiro, tem que sair A depois e nessa sequência. Então a coisa é mais ou menos parecida assim, se uma proteína fosse ser sintetizada ao acaso. Certo, doutora Márcia, só um minutinho, desculpe interromper, mas eu gostaria de ressaltar isso. Você ouviu o que ela disse?